Olá, meninos! A aula de hoje é sobre os elementos que fazem parte de uma redação dissertativa ou argumentativa, tá? Que fazem parte aí da estrutura dessa redação, desse tipo de redação, né? Esse tipo de texto. E eu coloquei em cores esses elementos para que vocês possam observar em que momento do texto esses elementos se concretizam, né? Então a gente vai perceber, fazendo uma observação rápida, a gente percebe aí que os elementos que são em vermelho e amarelo, eles se repetem ao longo do texto, nos parágrafos de desenvolvimento e na conclusão. A gente vai ver por que isso acontece, né? E o que eles fazem, qual é o papel de cada um desses elementos, tá? Então, meu nome é Viviane e a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, o primeiro elemento que se concretiza em um texto é o que a gente chama de contextualização e apresentação de texto, de tese. Esses são os dois elementos que se concretizam aí no primeiro período. Então, a aluna aí, na verdade, ela vai direto para a tese, né? Em que ela apresenta o que ela pensa sobre o tema, porque tese é isso, é o seu posicionamento, é o seu ponto de vista, qual é a sua opinião sobre o tema, tá? Então, essa redação é uma redação que foi nota 1000 do Enem de 2019, cujo tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí ela já começa dando a opinião dela sobre isso. Ela mostra pra gente o seguinte. Então, vamos ver aí o primeiro período dessa redação. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como um direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, para ela, não há democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, ela já deixa isso bem claro no primeiro período da redação dela, em que ela apresenta a tese dela, que é essa, de que não há o cumprimento dessa garantia, ou seja, não há o cumprimento do direito do acesso ao cinema, à cultura, né? E a gente percebe, a tese ela é muito importante. Por quê? O texto ele existe em função da tese. É ela que estrutura o texto todo. Por quê? Na sequência, o segundo período do primeiro parágrafo é um período em que a aluna ou o aluno apresentou o quê? Apresentou a tese. Apresentou os argumentos dele. Então, aí, o que são os argumentos, né? São essas informações que ele usou para sustentar essa tese, para validar a tese, para mostrar que a tese dele, ou seja, a opinião dele, o ponto de vista dele que ele está defendendo, é válido. Então, ele explica o seguinte: por que não há o cumprimento dessa garantia de acesso ao cinema? Aí ela explica: isso acontece devido a, primeiro argumento, concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. E, segundo argumento, a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, aí são dois argumentos, eu coloquei cada um com uma cor, para mostrar que ao longo do texto ela precisa desenvolver esses argumentos. Então, no segundo parágrafo, ela desenvolve aí o primeiro argumento dela de que há uma concentração do cinema, das salas de cinema, nos grandes centros urbanos. Vamos ver o que ela fala. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Essa dinâmica não foi muito diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Então, esse 17% provavelmente é uma informação que estava lá nos textos motivadores da redação. A gente pode utilizar essas informações porque a gente não pode copiar. Só que há uma observação. Quando eu uso essas informações, eu preciso extrapolá-las. Eu preciso ir além. Eu preciso apresentar informações do meu repertório sociocultural, que são os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha formação acadêmica. E é o que ela faz agora. Então, ela fala assim: nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira, por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Então, ela está provando, né, a partir desse livro do Sérgio Buarque de Holanda, ela mostra que essa dinâmica aconteceu também com o cinema. Então, essas pessoas elas são privadas desses benefícios, né? As populações da periferia, elas são privadas tanto do lazer quanto do acesso à cultura. Então, ela prova aí que há, de fato, uma concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos, e ela está explicando aí o porquê que isso acontece, tá?
Ou seja, ela desenvolveu o primeiro argumento no segundo parágrafo do texto. Depois ela vai falar sobre essa questão da condição cultural, de que a arte ela é direcionada a quem? As classes sociais mais favorecidas economicamente. Então ela vai falar para a gente o seguinte: paralelo a isso, e aí ela já usa aí um elemento de conexão entre o segundo parágrafo e o terceiro, né? Então ela está ligando o primeiro argumento que ela desenvolveu ao segundo. Então, paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Isso é retratado no livro, aí ela apresenta em um outro repertório sociocultural. Ou seja, uma informação de alguma área do conhecimento, pode ser da literatura, pode ser da sociologia, da filosofia, pode ser um seriado, pode ser uma música de grande conhecimento social. Não vai colocar uma musiquinha que uma aluna escreveu numa escola, mas uma música da MPB brasileira, né? Uma música popular brasileira, uma música até que seja internacional, a um seriado. Vocês podem utilizar essas informações que são repertórios socioculturais e são importantes, valem ponto, né, na hora da redação. Então ela fala que isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da realidade. Não necessariamente pela distância física, então às vezes o cara está até próximo dos centros urbanos, mas existe uma mentalidade de que essas pessoas, ela coloca, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então essas pessoas das classes médias mais baixas, pessoas menos favorecidas economicamente, há uma crença de que elas não pertencem a esses locais. Então a cultura não chega a essas pessoas, mesmo que elas estejam próximas aos grandes centros urbanos, tá? Então aí ela desenvolve o segundo argumento que ela apresentou lá na introdução. Agora a gente começa a olhar o último parágrafo, que é um parágrafo em que a aluna faz o quê? Ela faz a proposta de intervenção, que é quando ela vai apresentar soluções para o problema. E aí ela precisa apresentar a solução para cada um dos argumentos que ela desenvolveu ao longo do texto. Então, se ela trabalhou a questão da concentração dos cinemas, das salas de cinema, nos grandes centros urbanos, vamos ver o que ela apresenta como solução para isso. Então, primeiro ela faz aí uma ratificação da tese. O que é ratificar a tese? É confirmar a tese. Então ela coloca lá, que é o primeiro período da conclusão. Ela coloca lá: dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Certo? E aí depois ela coloca lá uma solução para o argumento 1. Então, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Então, na proposta de intervenção, a gente já viu, né? A gente sabe que eu preciso ter o quê? O agente, quem é que vai fazer, o que é que essa pessoa vai fazer, como ela vai fazer, quais são os meios que ela vai utilizar para realizar, né, essa ação e qual é a finalidade, né? Então, vê que ela fez tudo isso ao longo do texto aí. E ela apresenta agora uma solução para o segundo argumento dela, que é, além disso, então, além de resolver a questão da concentração dos cinemas dos grandes centros urbanos, ela precisa lidar com essa questão da condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Então, vamos ver o que ela fala, né? Essa mentalidade. Ela coloca assim: além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura. Porque quando eu acredito que só quem pode ter acesso à cultura são as pessoas economicamente mais favorecidas, eu estou trabalhando uma noção de elitização do acesso à cultura. Isso é ruim, né? E a gente muda essa mentalidade aqui na escola. A escola é o grande responsável pela mudança de mentalidade. Ela sempre é colocada como um agente importante quando um dos argumentos do aluno diz respeito a essas mentalidades equivocadas, né? E aí é bacana que ela desenvolve aí uma solução para esse argumento que ela desenvolveu no terceiro parágrafo do texto. E por final ela faz o que a gente chama de circularidade. Ela retoma algum momento do texto para garantir a coerência e a coesão desse texto. Esse texto está todo amarradinho, né? Que é o último período aí da conclusão. Ela fala: feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia do âmbito cultural. Então, bem interessante ela fazer esse tipo de coisa. E aí a gente percebe que essa redação é uma redação bem
bem construída por isso, né? Principalmente no que diz respeito à coerência, porque na coerência, o que é a coerência? Eu preciso desenvolver todos os argumentos e as ideias que eu apresentei ao longo do texto. Eu não posso deixar para o leitor preencher essa lacuna para mim. Eu preciso dar essa informação clara e de forma clara e objetiva. E é o que ela faz. E percebe que ela desenvolve todos os argumentos. E quando você trabalha na proposta de intervenção, soluções para cada um dos argumentos, você está aí desenvolvendo o argumento na sua plenitude. Então isso é bem importante de ser feito. E achei interessante colocar em cores diferentes para poder sinalizar essas partes, né, esses elementos que fazem parte da estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, tá? Então tem lá a contextualização, aí ela não faz muito contextualização, ela vai direto para a tese, né? Então é o momento em que o aluno apresenta a tese e apresenta o tema. Aí ela só apresentou a tese, ela foi direto ao ponto. Lembrando que no Enem são 30 linhas, então o espaço é muito curto, às vezes a pessoa tem uma letra grande, você tem que ser realmente mais objetivo, né? Quem é mais prolixo precisa cuidar disso. A tese, né, que é o ponto de vista do aluno sobre o tema, o que ele pensa sobre o tema. Os argumentos para fundamentar a tese dele. Então a gente viu aí que ela trabalhou com 2 argumentos: o da concentração das salas nos grandes centros urbanos e a ideia de elitização do acesso à cultura. Ela trabalhou essas informações, provou que isso realmente acontece e apresentou uma solução para cada um desses problemas. A ratificação da tese, né, que é esse momento em que ela confirma o que ela diz na tese. E aí ela, aqui ó, eu esqueci de colocar, mas eu vou botar, ó, proposta de intervenção. E aí ela faz uma proposta de intervenção para o argumento 1. Então vou colocar em vermelho, porque o argumento 1 está lá pintado de vermelho. E uma proposta de intervenção para o argumento 2. Proposta de intervenção para o argumento 2, certo? Vou colocar em amarelo, porque aí ele foi feito... Ah, já tá em cima, né? Desculpem. O argumento 1 e o argumento 2. Deixa eu apagar aqui, ó, para eu poder reorganizar, tá? Que na verdade fica assim: ratificação, os argumentos, aqui na verdade é o número 4, esse aqui é o número 5, né? Esse aqui é o número 6 e esse aqui é o 7. Então, assim, esses são aí os elementos que fazem parte do texto. Contextualização, tese, argumentos, né? O argumento 1 e o argumento 2, ratificação da tese lá na conclusão e depois uma proposta de intervenção para cada um desses, né? Nossa, gente, na verdade, aqui o 4 é o desenvolvimento do argumento 1. Então, aqui você desenvolve o argumento 1. Deixa eu botar em vermelho, que foi, né? Depois, o número 5 é o desenvolvimento do argumento 2, que está lá em amarelo, certo? E depois a gente faz a ratificação da tese. Aí, proposta de intervenção para o argumento 1, proposta de intervenção para o argumento 2. Deixa eu organizar aqui a enumeração do meu... Então, aqui é o número 6. Essa daqui é o número 7. Essa daqui é o número 8. E esse aqui é o número 9. Então, de uma maneira muito global, são 9 elementos aí que você precisa reproduzir no seu texto, né? Você precisa contextualizar. Então, é o momento que você apresenta a tese e apresenta o tema, né? Colocar lá a sua tese. Depois você precisa apresentar os seus argumentos e aí desenvolver o seu argumento em cada um dos parágrafos, no segundo e no terceiro. Aí parte para a ratificação, vai para a conclusão, né? Você vai na ratificação, o primeiro período vai ser a ratificação, que é quando você confirma o que você disse na tese. Na sequência você faz, no outro período, você faz uma proposta de intervenção para o argumento 1, depois uma proposta de intervenção para o argumento 2, e aí você acaba com essa circularidade, que é você retomar algum momento do texto, ou a tese, né? Que aí fica bacana, porque o seu texto fica bem amarradinho. Então, assim, bem tranquilo, né? Eu vou agora propor a vocês um exercício que eu achei bacana para fixar esse conteúdo, que é você fazer... Eu peguei aqui introduções de redações nota 1000. É importante a gente aprender a analisar a redação nas redações que são modelares, né, que são exemplares.
E eu peguei redações de Enems anteriores, de edições anteriores do Enem. Peguei a introdução dessas redações e o exercício que eu quero propor a vocês é fazer o quê? Identificar nessas introduções a tese e os argumentos. Então, você vai olhar e vai ver qual é a opinião que o autor, que o aluno defendeu e que argumentos, que informações ele usou para defender essa tese, tá? Então, vou deixar aqui, você dá uma pausa na tela, né, no vídeo, e aí você faz aqui a letra A e a letra B. Então, já tá bastante tempo. Vou botar agora a letra C e a letra D. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai corrigir, vou comentar com vocês. Em que momento do texto eu tenho tese, em que momento do texto eu tenho os argumentos, tá bom? Pra gente poder falar sobre isso, sempre analisando as redações que são exemplares. Claro que a gente vai, em algum momento, analisar as redações problemáticas, até para ver como é que a gente pode melhorar essa redação, reescrever essa redação, para poder até aprender, né, como é que faz. Mas por hora é isso. Então façam esse exercício e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, até a próxima.